Teonílio Monteiro da Costa, também conhecido como Barba, apelido que ganhou no chão de fábrica, nasceu em 8 de julho de 1958, na cidade de Água Boa, em Minas Gerais. Ainda criança, foi morar com a família em São Bernardo do Campo, cidade do ABC paulista, onde, trabalhando como metalúrgico por mais de 30 anos, descobriu a militância política e sindical. Foi diretor da Federação Estadual dos Metalúrgicos da CUT. Também fez parte da direção executiva do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, com mais de 60 anos de história. Em 2014, foi eleito pela primeira vez como deputado estadual pelo Partido dos Trabalhadores. No terceiro mandato na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, foi reeleito com mais de 108 mil votos em 2022. Defesa da educação, saúde, desenvolvimento econômico e geração de emprego e renda estão entre as principais pautas de atuação do parlamentar. Nesta 20ª legislatura, o deputado Teonílio Barba também foi eleito primeiro secretário da Assembleia Legislativa de São Paulo, atuando diretamente no comando de todas as atividades administrativas e parlamentares da Alesp. Olá, sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas. Começa agora mais um Conexão Paulista, o programa que aproxima você das decisões políticas do nosso estado, sempre levando muita informação de qualidade e interesse de toda a população. O programa de hoje recebe o deputado Teonílio Barba, do Partido dos Trabalhadores, primeiro secretário da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Barba, gostaria de agradecer demais a presença. Muito obrigada. Eu que agradeço, Mariana, ao Conexão, Kleber e Magda. Na edição de hoje me acompanham os jornalistas Magda Bueno, jornalista da Rede Alesp, e Kleber Gonçalves, editor-chefe do portal da Rede Alesp. Muito obrigada pela parceria, Magda e Kleber. Obrigada pela sua oportunidade, esse desafio, né? Obrigado, Mariana, Magda, em especial, meu obrigado ao deputado Teonílio Barba. Deputado, antes da gente iniciar esse nosso bate-papo, nós temos um breve trecho de uma entrevista sua. Era um compromisso do nosso mandato com o povo negro, com o povo preto aqui do estado de São Paulo, mas é uma luta nossa, não é só no estado de São Paulo, é uma luta nossa do movimento negro no estado de São Paulo e no Brasil. Eu sou neto de escravizado, meu avô paterno nasceu na Senzala, a minha avó materna era bugre, então eu sou um mestiço, né? Então, e por ter origem no movimento operário, no movimento sindical, no cooperativismo, no associativismo, essa é uma pauta que circula o meu mandato o tempo todo. Deputado, o que essa recente conquista, o projeto de lei aprovado aqui na Assembleia Legislativa, sancionado pelo governador Tarcísio de Freitas, projeto de lei de sua autoria, que institui, então, 20 de novembro como Dia Estadual, então, da Consciência Negra, o que isso significa para o senhor, para a sua trajetória pessoal e para o seu mandato? Foi um projeto muito importante que nós aprovamos. Agradeci pessoalmente o governador por ter sancionado o projeto. Acho que foi um gesto importante do governador, mas para nós, pretos e pretas, a Magda aqui ao meu lado, negra, o Kleber, negro, não sei se você tem origem negra na família ou não, é uma reparação com o povo paulista, é uma reparação com o povo brasileiro. Veja bem, foram quase 5 milhões de negros trazidos da África para cá, capturados, presos, mortos nas lavouras, mortos nos canaviais, mortos nos engenhos. Né? E quando vem a abolição da escravidão, os negros são jogados na beira da estrada e passam a morrer de fome. E agora, já que a mão de obra deles ia ser paga, então os negros já não serviam para receber o salário do senhor do engenho. Então foram jogados. E nós temos um problema muito grave, né? Vamos olhar todas as condições que vive o nosso povo preto, nossas pretas, nossos pretos. Quais são as condições? Quem é que mora nos morros? Quem é que mora nas periferias? Quem é que mora nas comunidades, nos cortiços? O IDH, Mariana, do Brasil, quando a gente extrai do IDH do Brasil a população negra, o IDH do Brasil vai para próximo de 1, ele é medido de 0 a 1.
E por que ele vai para próximo de 1? Porque são 3 itens principais que compõem o IDH. Acesso à saúde, acesso à educação e acesso à renda. Saúde quanto mais aumenta a expectativa de vida nossa, significa que melhor está a saúde do país. Quanto mais aumenta o tempo na escola e mais gente na escola, mais desenvolvimento na educação você tem. E quanto mais cresce a renda do Brasil, melhor é a renda per capita. Quando você extrai os negros que estão excluídos desse processo, você extrai desse IDH, o IDH do Brasil vai para próximo de 1, porque os brancos têm uma renda melhor do que os negros. A mulher negra recebe 50%, com raras exceções, recebe 50% menos que os brancos. O homem negro recebe 30% a menos que o homem branco. Os negros não acessam os cargos de mando, seja nos governos, seja nas empresas. Então, assim, nós temos um problema, além do preconceito que foi exposto nesse último período, pessoas nos ofendendo de todas as maneiras. Direciono a próxima pergunta para Magda Bueno, nossa jornalista convidada. Deputado, nós vimos que tivemos um aumento, né, de parlamentares negros e pardos. Na sua concepção, o que podemos fazer juntos para melhorar cada vez mais? Termos mais parlamentares e colocar projetos de lei em prática? Primeiro, nós temos que garantir que essa população tenha acesso, né, a esse meio que nós estamos falando, né? Vamos olhar aqui na Assembleia Legislativa quantos negros tem hoje, né? Quantos se declaram negro? Tem gente que passou a se declarar negro por conta da política agora do financiamento de campanha. Eu, desde o meu primeiro mandato, vocês podem ler o meu currículo, que lá está colocado que eu sou negro. Eu sou da época que a gente ia fazer o alistamento, e eu fiz no tiro de guerra de São Bernardo. O cara olhava para nós lá e falava: você é pardo, você é moreno escuro, você é moreno claro. Né? Então, a política, nós temos que ter uma política antirracial no Brasil. Tem que acabar com essa história que você é preto, que ele é preto de alma branca, ele é preto, mas é gente boa. Ou eu tenho claro que esse debate, olha a palavra que nós usamos, eu tenho claro que esse debate, nem eu. Então são tudo coisas que o racismo estrutural que está colocado, que as pessoas às vezes falam de maneira imperceptível, de maneira inconsciente, mas outros não. Outros é disputa política ideológica e aí trata com preconceito realmente. Então nós temos que ter política antirracial no país, política antirracista. O governo Lula, no seu primeiro mandato, quando estabeleceu política de cotas para negros, para os quilombolas, para os índios, para as mulheres e para os alunos de origem de escola pública, você lembra que foi um grande debate na sociedade. Só 2, 3 anos depois é que sai uma pesquisa num grande jornal que começa a reconhecer que a política de cotas estava correta, que era um meio melhor de inserir os negros na universidade. Quando o presidente Lula assumiu em 2003, em janeiro de 2003, nós tínhamos algo em torno de 1,5% de negros nas universidades públicas e privadas. Hoje nós estamos batendo na casa dos 20%. É pouco, mas foi um salto importante, um salto significativo. Então, eu acho que nós temos que trabalhar cada vez mais para ter essas políticas antirracistas no país. Kleber. Deputado, o senhor começa com uma origem muito simples, né? A gente acompanha isso e chega agora na posição de primeiro secretário da Alesp, que é um cargo extremamente importante. E aí, eu queria que o senhor dissesse em relação a isso 2 coisas. Primeiro, os caminhos que, de repente, quem está assistindo pode pensar em trilhar para ter o sucesso que o senhor teve. A gente sabe que as condições não são iguais para pessoas brancas e negras, o senhor acabou de destacar isso. Eu queria saber também, na posição de primeiro secretário, como é que tem sido o relacionamento com os demais parlamentares, com os demais componentes da mesa, como é que tem sido essa relação? Bom, primeiro, Kleber, vamos lá. O que aconteceu com Machado de Assis? Quando é que passaram a reconhecer Machado de Assis como um escritor negro? Passaram a reconhecer a partir de 2019. Esse é o racismo estrutural que eu estou falando, além das frases que são utilizadas. Né? Existe essa coisa de esconder. Só a partir de 2019, portanto, faz 4 anos
que passaram a reconhecer Machado de Assis como uma pessoa negra. Todo mundo fala do forró nordestino, fala do Luiz Gonzaga e não fala que o Luiz Gonzaga é negro. Então, os negros deixam uma cultura enraizada no Brasil muito forte na gastronomia, na cultura, na música, no pagode, no samba, no rap, em tudo, em várias coisas, né? Eu estou sofrendo do mesmo problema. Do dia que eu fui eleito, dia 15 de março até hoje, para a mesa diretora, a CBN tratou que só foram eleitos homens brancos na mesa diretora da Assembleia. Eu sou neto de avô, meu avô nasceu na senzala, sou neto de escravizado e neto de bugre por parte de mãe, que é o nosso índio brasileiro, que foram capturados a laço, né, pelos bandeirantes, nas bandeiradas que teve no país. Então, a CBN até hoje já pedi, já mandamos nota para lá, dizendo, olha, eu me reconheço como negro, sou negro, eu sou neto de escravizado, eu sou neto de bugre, portanto, eu sou um mestiço. Então, é dessa maneira que vai se construindo as coisas. A mesma coisa em relação ao projeto. O projeto foi aprovado, e eu ouço a CBN todo dia, eu gosto de comunicação. Meu primeiro contato com comunicação foi rádio, em 1963, quando eu cheguei em São Bernardo do Campo. Eu gosto muito de rádio, eu entro no carro, a primeira coisa que eu faço é ligar o rádio. Então, a CBN faz 32 anos e está lá escondendo o projeto. Ele não fala que a autoria do projeto é de minha autoria e que foi aprovado na Assembleia e que o ato do governador, que é um ato importante, é sancionar ou vetar. E o governador sancionou. Então, eles estão dando que o projeto é do governador. Então, assim, são as coisas que nós vamos enfrentando, Kleber, no nosso dia a dia. A convivência na mesa é uma convivência importante. Sou o primeiro secretário negro a sentar na mesa diretora. A mesa diretora responde pela casa, o presidente, o André do Prado, eu sou o primeiro secretário, Rogério Nogueira, que é o segundo secretário. Nós respondemos pela casa politicamente, juridicamente, civilmente, criminalmente. E se nós fizermos alguma coisa errada, a justiça pode nos condenar e mandar a gente devolver do nosso patrimônio. Então, assim, além da questão política, a responsabilidade é muito maior. E temos uma relação harmônica até agora para ir resolvendo todos os problemas. Dos grandes avanços, nós votamos a semana passada, que foi uma correção aqui na lei da creche, que estava errada. Aqui era só até 3 anos e 9 meses, nós corrigimos, a idade de creche vai até 6 anos. Na campanha salarial do Sindialesp, defendendo o salário dos trabalhadores da casa, os acordos, nós fizemos um bom acordo da mesa com o Sindialesp. O André do Prado foi muito parceiro, o Rogério Nogueira foi muito parceiro, confiaram, me deram autonomia para tocar a negociação e respeitaram as posições que eu fui colocando, que tinha coisa que precisava ser melhorado, que era o auxílio alimentação, o auxílio escola e o auxílio refeição. Esses não, foi só a correção do INPC. Agora, no auxílio saúde, para a gente repor aquilo que as pessoas gastam com plano médico, nós demos um reajuste que varia conforme a tabela da ANS, chega até 96% de reajuste nas faixas mais altas de idade para os ativos e para os inativos. Então, essa é uma posição que nós, da mesa, estamos valorizando o funcionalismo público nessa casa e temos a obrigação também de cuidar, dos 94 deputados, de como a gente vai melhorar a casa, do que tem que melhorar para os deputados. Então, essa é a nossa tarefa. Deputado, falando sobre essa interlocução com os outros deputados, o senhor foi por 2 vezes seguidas, então líder do PT aqui na casa, um feito inédito, inclusive. Hoje essa posição é ocupada pelo colega do senhor, deputado também do Partido dos Trabalhadores, Paulo Fiorilo. Eu gostaria que o senhor falasse como o senhor está analisando essa interlocução da bancada oposicionista frente a projetos ou outros projetos do governo que serão enviados para casa, polêmicos, inclusive, como, por exemplo, a privatização da Sabesp e a PEC da educação, que maneja 5% do orçamento da educação para a saúde. Veja bem, nós entendemos que o governo não pode mandar uma PEC dessa para essa casa. Nós estamos solicitando que o governo não mande
uma PEC que retira dinheiro da educação para mandar para a saúde. Tem o Tesouro do Estado. O governo, se quiser, se tem problema na área da saúde, que use o dinheiro do Tesouro do Estado para poder completar, porque você tem que gastar com educação no mínimo 30%. Então, essa é a Constituição. Então, o nosso líder, o Paulo Fiorilo e o Enio Tato, que é o líder da minoria, são líderes importantes que mantêm essa frente aí de 28 deputados e deputadas que apoiaram a eleição do Lula e do Fernando Haddad num bloco de oposição importante. Tem hora que tem divergência no bloco, é natural, em algum ponto ou outro, mas nós temos mantido uma unidade desse bloco de oposição para fazer o enfrentamento. E o Tarcísio ainda não mandou para essa casa nenhum projeto de tamanha importância que desse assim tanto conflito. Nós estamos aguardando, que a base dele está confusa. Ele tem problema na base dele, né, por 2 ou 3 vezes ele não conseguiu ter quórum, né, de 48 deputados para poder votar. Né? Então a tarefa da oposição, e nós somos da oposição, é de fazer uma oposição dura, com responsabilidade, de maneira organizada, contra o governador Tarcísio, né, que é a tarefa da oposição, é isso mesmo, é ajudar a fiscalizar, a questionar o governo, a cobrar, a fiscalizar e legislar, né? Então, o governo tem lá a sua base aliada, eu não tenho problema com essas coisas do governo ter base aliada, desde que ela seja construída por afinição de ideias, né? Não pode ser uma coisa aleatória, você é aliado de qualquer maneira. Né? Se os caras combinam com a ideia do Tarcísio, não tem problema, e eu respeito isso, se é da política, não tem problema. Agora nós vamos lutar duramente contra essa PEC da questão da educação, da saúde, né? Tirar dinheiro da educação para a saúde, e a PEC da privatização da Sabesp. A privatização da Sabesp é um crime. Vocês procurem, leiam, pesquisem no Google hoje, vários países que privatizou a água estão reestatizando a questão da água. Isso são em países desenvolvidos, na Alemanha, na França, em países da Europa desenvolvidos. Você imagina, é só comparar, Mariana, a tarifa social da água no Rio de Janeiro foi para mais de R$70. Aqui no estado de São Paulo, a tarifa social da água é R$22. No Rio de Janeiro foi privatizado, né? Então, esqueci o nome da empresa do Rio, que cuida da água, que foi privatizada, subiu a tarifa social para mais, acho que é R$73, se não me engano. Aqui em São Paulo, o governo está dizendo que vai baixar com uma medida de utilizar das ações que a Sabesp vende na Bolsa de Valores. Ações na Bolsa, ela sobe e desce. Isso não consegue manter tarifa baixa. A Sabesp é uma empresa pública e com a saúde financeira em dia saudável. Faturou mais de R$3 bilhões no ano de 2022. Então, não tem por que privatizar uma empresa dessa que fornece um serviço, que não tem a sua qualidade total, não conseguimos ainda universalizar a questão do saneamento básico no estado de São Paulo, mas ela fornece um grande serviço para 375 cidades no estado de São Paulo. Deputado, quais bandeiras o senhor defende aqui no parlamento? Primeiro, a minha origem é sempre a defesa do direito dos trabalhadores e das trabalhadoras, né? Esses são meus 3 lemas das 3 campanhas que eu disputei. A minha origem é do movimento sindical, minha origem é operária. Pedir para vocês, da próxima vez que apresentar meu currículo, fazer uma correção, não, fazer um adendo, porque eu trabalhei 11 anos na indústria de móveis antes de ser metalúrgico, na cidade de São Bernardo do Campo. Trabalhei 7 anos e meio com carteira registrada na indústria de móveis e 3 anos e meio trabalhei por conta própria, né, reformando móveis. Depois é que eu entro na indústria metalúrgica. Então, a nossa origem de defesa das bandeiras é a bandeira da educação, é a bandeira do serviço público de boa qualidade, educação, saúde, transporte público, habitação, saneamento básico, assistência social gratuita, salário mínimo. Então, é aquilo que dos 35, 36 milhões de trabalhadores que nós temos no Brasil com carteira registrada,
desses 35, 36 milhões, algo em torno de 5 milhões de trabalhadores, gente, ganha acima de 3 salários mínimos. O restante ganha tudo até 2 salários mínimos. Então, essas pessoas precisam desse serviço público de boa qualidade, segurança pública de boa qualidade. Então, tudo isso faz parte da nossa bandeira, além da defesa, né, do nosso povo negro, né, além da defesa, né, a luta contra todo tipo de preconceito, seja ele de credo, seja ele da xenofobia, seja ele da homofobia, da transfobia, o machismo, que nós temos que combater de maneira muito dura, né? Haja visto o que estão fazendo lá no parlamento, agora lá em Brasília, né? Um projeto de alguns deputados atacando a comunidade LGBTQIA+, que tem a relação estável homoafetiva, que foi votado, né, e decidido pelo STF. Então, isso são atrasos na política. Estão lá na comissão que discute a família, uma grande maioria de deputados defendendo isso, né? Então, qual que tem que ser o grande debate nosso? O grande debate é que o ser humano tem que ser o centro da nossa pauta. A questão da humanidade, a questão da solidariedade, a questão do respeito, né? A pauta identitária, a orientação sexual e a questão religiosa. Então, nós temos que combater. O primeiro projeto que eu apresentei nessa casa, aliás, quando eu cheguei nessa casa, nós apresentamos porque a deputada Alessi Brandão estava sendo muito atacada por conta da sua religião de matriz africana. Minha amiga Alessi Brandão, mandar um abraço, fez aniversário semana passada, minha rainha do samba, né? Então, nós apresentamos um projeto de enfrentamento à intolerância religiosa em 2015. Em 2016, o tema da redação do Enem para quase 8 milhões de alunos foi exatamente esse tema do enfrentamento à intolerância religiosa, porque o nosso Estado ele é laico, o Estado não pode dizer, né, nenhum Estado da Federação, nenhum Estado brasileiro pode dizer qual religião que tem que ser a sua, ou da Mariana, ou a minha, ou do Kleber, ou de qualquer pessoa. Cada pessoa escolhe aquela religião que ele se sente melhor. Cada pessoa escolhe fazer da sua vida, desde que ele respeite as questões dos outros, fazer aquilo que te dê mais conforto, mais tranquilidade. Então, eu acho que o grande debate nosso tem que ser que o ser humano tem que ser o centro da nossa pauta, como o presidente Lula fez ontem no discurso da ONU. O presidente Lula pegou o que ontem? A desigualdade, unificou todo o seu discurso em torno da desigualdade. Não pode a ONU ficar gastando com guerra mais do que gasta para combater a desigualdade. Não pode os países mais ricos ficar gastando com guerra mais do que gasta para combater as desigualdades. Deputado, aproveitando, né, que o senhor citou aí várias causas defendidas aqui na Lesp, eu quero destacar que o senhor participa e coordena, inclusive, diferentes frentes parlamentares aqui na casa. Uma delas é a frente de apoio ao programa Minha Casa Minha Vida. Quero aproveitar esse tema para perguntar para o senhor, como é que o senhor avalia esse déficit habitacional que a gente tem no estado de São Paulo e o que é que o senhor considera que precisa ser feito para superar esse problema? Primeira coisa, você tem um programa nacional, que é o programa Minha Casa Minha Vida, que infelizmente é um programa, né? Tinha que mudar isso tinha que virar uma lei, uma cláusula pétrea. Enquanto houver uma família sem moradia no Brasil, é obrigação do Estado brasileiro, seus estados e municípios, né, prover moradia para as pessoas de baixa renda, né? Porque enquanto for um programa, se uma hora você perde o governo, entra um outro governo e acaba com o programa. Então, teria que transformar o projeto em lei, o programa em lei, numa cláusula pétrea. Segunda coisa, o governo do Estado de São Paulo tem que entrar no programa. O Estado de São Paulo é o estado mais rico da nação. É o estado que tem, ainda hoje, com toda a perda de indústria que nós tivemos, a indústria do Estado de São Paulo ainda representa do PIB da indústria brasileira 25,5%. Nós somos um quarto. Enquanto o Brasil é hoje 10,5%, somado às três indústrias,
O estado de São Paulo sozinho representa 25% do PIB da indústria brasileira. O ideal é que, somadas as 3 indústrias brasileiras, representasse 1/3 do PIB brasileiro, 30% a 33% na indústria para gerar emprego, gerar riqueza e puxar a economia para cima. Então, nós só vamos dar conta de resolver os problemas de moradia dessa maneira. E cada vez que você investe num programa de casa própria, você gera emprego numa das indústrias mais importantes que tem, que é altamente intensiva em empregar mão de obra, que é a indústria da construção civil. Tanto é que vamos fazer um seminário aqui amanhã para debater esse tema, o seminário das 9 às 13, para debater esse tema. Então, o programa Minha Casa Minha Vida, eu vejo ele como uma das maiores programas do governo federal. Eu tive a honra de ter, no dia 21 de fevereiro de 2009, nós estávamos com o presidente Lula, quando ele nos anunciou em off que ia criar o programa Minha Casa Minha Vida, em fevereiro de 29. Pediu para a gente não comentar naquele momento com a imprensa que ele ia fazer o anúncio. Era o programa do Minha Casa Minha Vida e o programa da redução do CFC nos eletrodomésticos, né? Era uma renovação de frota dos nossos aparelhos eletrodomésticos, que tem bastante CFC, né? Que é o clorofluorcarbono, né? Que polui muito o ambiente. Então, foi um programa importante que deu um boom na construção civil naquela época. Você tem mais ou menos, o Kleber, que trabalha na construção civil, algo em torno de 7 milhões de trabalhadores em todo o Brasil. Desde o pedreiro que você conhece lá no teu bairro, que trabalha por conta própria, até o que trabalha com carteira registrada. Durante o segundo governo do presidente Lula e o primeiro do governo da presidenta Dilma, os trabalhadores da construção civil chegou a bater algo em torno de 4 a 4 milhões e meio de trabalhadores com carteira registrada, com carteira assinada. Por que isso é importante? Isso é seguridade social, isso é a certeza de no futuro poder garantir que um idoso, a partir dos 60 anos, 65 anos de idade, consiga se aposentar e ter uma renda mínima para a sua sobrevivência. Deputado, não podemos deixar de encerrar sem falar sobre esse seminário que o senhor comentou agora de política industrial, proposto pelo senhor aqui na Assembleia Legislativa, mas também não tem como falar, né, dessa pauta sem falar da ligação com o senhor, com o ABC Paulista, né, que foi muito conhecido, tinha a vocação da indústria e que sofreu extremamente com esse êxodo, a saída de grandes indústrias de lá, mudando a vocação realmente de toda uma região por conta da sobretaxa, taxações abusivas em termos de impostos. Né? E o senhor conhece muito bem a indústria também, aí pensando na sua base, né, no seu começo, então, sua ligação com a CUT, com o Sindicato dos Metalúrgicos, com a Unisol Brasil ligada ao cooperativismo, enfim, fala um pouco mais sobre esse seminário e a importância de trazer e resgatar não só o ABC Paulista, né, e pensar nas indústrias não só dessa região, mas do Estado como um todo. O seminário, Mariana, Magda e Kleber, é em função de que o Brasil não tem um plano de política industrial para o Brasil. O presidente Lula está lá agora, através do seu vice-governador e ministro Geraldo Alckmin, coordenando através do MIDIC um programa para planejar o Brasil para os próximos 30, 40 anos na questão da indústria. Mas não é o Brasil que não tem. Estado nenhum do Brasil tem um programa de política industrial. Aqui no estado de São Paulo, o governador Tarcísio criou um conselho de política industrial para discutir a questão da indústria no estado de São Paulo. Só que ele criou com quem? Com a Fiesp, com a Ciesp e com 5 secretarias suas. Deixou de fora quem? A comunidade científica, que é muito importante nesse debate. Nós estamos falando dos institutos, nós estamos falando das universidades, sim, nós estamos falando das fundações, nós estamos falando de gente que trabalha e estuda o tempo todo a questão da indústria e qual a melhor vocação econômica de cada região para você desenvolver a região, que foi um dos primeiros projetos que eu apresentei nessa casa, foi aprovado aqui na Assembleia, o projeto 888 de 2015, e foi vetado pelo então agora companheiro Geraldo Alckmin, que era o governador do estado. E o projeto tratava exatamente disso, era para ser coordenado pelo Executivo, mas para discutir a indústria envolvendo
a comunidade científica, envolvendo os sindicatos patronais, envolvendo o governo do Estado, envolvendo a Assembleia Legislativa, que não faz esse debate, porque a maioria dos deputados aqui não tem origem na indústria, e também deixou de fora os representantes, né, os sindicatos representantes de trabalhadores. Veja bem, eu venho do ABC, nós queremos discutir a indústria do Estado de São Paulo. Eu venho do ABC, mas eu acabei de dar um dado para vocês aqui. 25,5% da indústria brasileira é a participação do Estado de São Paulo no PIB da indústria brasileira. Quantas indústrias nós temos, Mariana? Nós temos 3 tipos de indústria. É a indústria do agronegócio, que trata da agricultura, da pecuária, dos frigoríficos, dos embutidos, enlatados, os fertilizantes, né? Então, a agricultura familiar está nesse conjunto e o agronegócio. Então, essa é a grande coisa da agroindústria, que é uma indústria extremamente importante para o Brasil, já que nós somos um dos maiores produtores de proteína animal do mundo. Aí temos a indústria da construção civil, que eu acabei de citar aqui, que é uma indústria altamente intensiva em mão de obra e que é uma indústria importante. E temos a indústria de transformação. Quem é essa indústria? Que ela produz, ela fabrica desde o produto de limpeza que entra na nossa casa até o avião, até as mais altas tecnologias que nós usamos. Além da inteligência artificial que tem, além de tudo, um conjunto de engenharia extremamente importante que foi destruída pela Operação Lava Jato. A Operação Lava Jato tinha um objetivo, era prender o presidente Lula e destruir a engenharia brasileira. Você sabia que a nossa engenharia brasileira estava entre os melhores 15 países do mundo? Entre os 15 nós éramos o 6º a produzir engenharia com a inteligência que nós temos. As maiores construtoras, os maiores empreendedores, nós aqui concorríamos com os europeus, com os americanos, com os asiáticos, e nós éramos os maiores da América Latina. Eu, com 18 anos, quase fui parar no Iraque, né? Pela Mendes Júnior, que já fazia grandes obras, né? Mendes Júnior, Camargo Correia e outros. Então, foram destruídos isso, né? Na Operação Lava Jato. Então, essas 3 indústrias, né, elas têm uma tarefa importante, que é de ajudar a puxar a questão do emprego. E quando a indústria melhora o emprego é melhor assalariado. Então, você puxa toda uma economia para cima. E o ABC, dentro desse polo industrial, e é difícil construir o polo industrial que foi construído em São Paulo. Como é que se forma o polo industrial em São Paulo? Ele é construído a partir de 1950 com a indústria da substituição das importações. É desse jeito que nasce. E o ABC ele se organizou por si só. Não houve organização governamental que ajudasse, embora houvesse o plano do Juscelino crescer 50 anos em 5, mas foi uma iniciativa, né, empresarial do próprio ABC, sem quase que apoio nenhum. E esse negócio ainda está meio abandonado. Então, o seminário de amanhã é para fazer um raio-x da indústria no estado de São Paulo. Estamos trazendo o BNDES, estamos trazendo todas as centrais sindicais, né, estamos trazendo o TID, estamos trazendo o pessoal da Industrial, que é uma entidade internacional que organizou vários grupos de segmentos da indústria, de trabalhadores, para poder fazer frente aos empresários para discutir qual modelo de indústria que nós queremos, de maneira que a gente transite para um modelo sustentável. Então, vai ser um momento importante. Espero que vocês, né, amanhã façam a transmissão direta do nosso seminário, que eu acho que vai ser bastante importante. Claro. E só mais um dado, Mariana. Pois não. O ABC, ainda hoje, só a indústria de transformação no ABC é responsável por 27% do PIB da região do ABC. Então, a indústria tem que caminhar daí para frente. Quando junta as 3, o agronegócio lá é menor, nós passamos de 30% do PIB da indústria na receita, no faturamento do ABC. E o ABC não é pouca coisa, né? Deve ser a 5ª ou a 6ª receita, faturamento do Brasil. Então, não é pouca coisa. Sem dúvida.
Olha só, deputado Barba, não teria como a gente encerrar sem mostrar uma foto que retrata, para quem nos acompanha, o Teonílio, um pouco, né, um apaixonado por futebol. Olha só, vou pedir para a produção colocar aqui. Tá aí o deputado. Conta um pouco para a gente sua relação brevemente com o futebol, deputado. Bom, essa aí é uma foto do Marabá, né, o time que eu joguei por 15 anos, é o time da vila que eu moro. Eu joguei lá 15 anos, joguei no Vila São José e no Marabá. Aí uma foto com a torcida, que são os fanáticos do Marabá, que é a torcida organizada de hoje. Então, esse time foi montado na rua, né, que eu moro por 50 anos, pra você ter uma ideia. Esse time foi montado num pedaço da rua, esse pedaço da rua é chamado de Curva dos Pretos, porque lá só tinha pretos e pretas mesmo naquele pedaço da rua. Hoje até alguns brancos lá no meio, então a gente falava que brancos lá eram intrometidos. Eu brincando com o pessoal, aquela coisa que é da comunidade, né? Então, futebol, sou santista, meu time está numa fase de recuperação, ganhamos uma segunda-feira, e esse aí é meu time de coração da Várzea, né? É um time que virou uma comunidade, né? Então, é muito bacana vocês mostrarem essa foto. E a gente vai deixar para falar, então, sobre a importância do futebol de várzea, num outro momento, num segundo momento, que tem também uma importância muito importante, não, uma relevância muito grande, não só para o deputado, mas também para toda a região, enfim, para todo o esporte. Deputado Teonílio Barba, gostaria de agradecer demais, mais uma vez, a sua participação aqui conosco no Conexão Paulista, agradecer também Magda Bueno, Kleber, sempre presente aqui conosco, e agradecer principalmente a você que nos acompanhou até aqui. Até o próximo Conexão.